Amada igreja, eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Esta será mais uma mensagem daquela série que eu tenho pregado à noite, Encontros com Jesus. Eu sempre tenho trabalhado aqui no mote de Isaías 40 e Isaías 42. E vai dizer que o Senhor, Ele vai ter misericórdia desses caras que andam assim voado de moto, que só Jesus para ter misericórdia nessa hora. Mas enfim, que o Senhor, Ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. A pessoa que tem aquela fé fraquinha, que está precisando, está necessitada, quer Deus, mas não sabe onde atingir, como alcançar ao Senhor, que tem uma vontade de encontrar com Deus, o Senhor, Ele está disponível para chegar nessa pessoa e fazer com que a sua fé cresça e floresça. Encontramos no Senhor Jesus alguém que está disponível para aquele que busca, para aquele que deseja. Mas também encontramos no Senhor Jesus uma outra coisa. Encontramos lá, eu acabei de citar, na verdade, Isaías 42, mas em Isaías 40, quando a Bíblia vai falar do ministério de João Batista, vai dizer que o Senhor Jesus, o ministério dele será um ministério tal que todo monte alto será aplanado, será rebaixado. E todo vale profundo, este será cheio, será erguido. O que quer dizer? Que Ele é aquele que tem poder para elevar aquele que está com a baixa autoestima, aquele que está com a vida quebrada, sem perspectiva, sem expectativa. Mas aquele que chegar diante dele altaneiro, se achando grandes coisas, com certeza será humilhado, porque todo aquele que a si mesmo se humilhar diante de Deus será exaltado, mas todo aquele que chegar cheio de si, cheio de marra, cheio de empáfia diante de Deus, só pode ser humilhado pelo Senhor. Temos visto aqui histórias de pessoas que eram verdadeiros vales profundos e que foram erguidas pelo Senhor, e ultimamente tenho dado mais ênfase àqueles que eram montes altos e que chegaram a ser aplanados. Hoje nós vamos ver um monte alto, vamos ver alguém que estava na crista da onda, que estava no pico, alguém que realmente tinha poder e autoridade, ou pelo menos achava que tinha poder e autoridade. O nome dele? Pôncio Pilatos. Vamos falar então de Pôncio Pilatos, aquele que julgou e que condenou o Senhor Jesus à cruz. Estamos em Lucas 23, a partir do versículo 1. Então todo o conselho, quando fala aqui o conselho, quer dizer o sinédrio, o conselho dos judeus, os religiosos judaicos. Todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Por que levaram Jesus a Pilatos? Porque, embora os judeus quisessem matar Jesus, eles não podiam, porque estavam debaixo do domínio romano. Somente Roma poderia justiçar alguém, somente Roma poderia condenar alguém à morte. E se os judeus assim procedessem, eles então cairiam nas mãos dos romanos e seriam os condenados. Então eles, entre aspas, resolveram cumprir as leis romanas, levando o malfeitor Jesus, de acordo com eles, perante o governador daquela região, ali da Judéia, que era Pôncio Pilatos. Verso 2, começaram a apresentar o caso, dizendo a Pilatos: este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano, e afirmando ser ele próprio o Cristo, o rei. Do que é que estavam acusando o Senhor Jesus diante do romano Pôncio Pilatos, então? De sedição contra o império, se dizendo rei, o que era uma mentira, e dizendo que não se deveria pagar imposto a Roma.
que é outra mentira, testemunho falso. Mas vamos adiante. Aí Pilatos vai direto a Jesus e faz uma pergunta. Então Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. Então, essa colocação, é como você diz, não ficou tão bem na NVT. Ela fica melhor na versão tradicional, na Almeida Corrigida Fiel, quando diz, tu o disseste. É você que está dizendo. Mas vamos com essa versão aqui. Jesus respondeu: é como você diz. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: não vejo crime algum neste homem. Claro que não. Não havia crime algum em Jesus. No entanto, ele estava sendo acusado de alta traição. Tem nada a ver com nossos dias de hoje. Estou falando de Jesus, mas vamos adiante. Mas eles insistiam. Ele provoca revoltas em toda a Judéia, com seus ensinamentos, começando pela Galileia e agora aqui em Jerusalém. Aí Pilatos ouviu a senha, porque Pilatos estava na Judéia, ali onde ficava Jerusalém. Quando Pilatos ouviu a senha Galileia, tocou o sino dentro da cabeça dele. Opa, começou na Galileia. Eu não sou o governador da Galileia. Galileia é problema do Herodes, meu inimigo. Eles não se suportavam. Herodes Antipas não se dava com Pilatos. Depois eu chego lá e conto isso para vocês, essa fofoca, como funcionava. Vamos adiante. Verso 6. Então ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, pois a Galileia ficava sob sua jurisdição e naqueles dias ele estava em Jerusalém. Por que estava em Jerusalém? Porque era a festa da Páscoa. Então todos os governadores romanos eles se reuniam no centro de adoração, que era Jerusalém, até para trazer as suas tropas e garantir a ordem. Já que Herodes também estava lá, ele falou: que beleza, vou mandar para o Herodes que lute com esse Galileu aí. Herodes, verso 8, se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava, havia tempo, vê-lo realizar algum milagre. Lembrando que Herodes havia mandado matar João Batista. E tinha uma curiosidade sobre Jesus, porque alguns diziam que talvez Jesus fosse João Batista, que tinha voltado dos mortos. Então Herodes estava louco para ver Jesus e nunca tinha visto. Chegou a oportunidade. Pilatos manda Jesus para ele. Verso 9. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali, gritando acusações. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e a ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Preste atenção no verso 12. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Eu vou fazer uma pausa na leitura para explicar o que está rolando aqui politicamente, a política por trás dessa frase. Não sei se você se lembra, mas no começo dos evangelhos se diz que, pela época em que o Senhor Jesus nasceu, Herodes o Grande era o chefão ali de todo Israel. Herodes o Grande foi aquele que mandou matar os meninos, tentando matar Jesus. Quando Herodes o Grande morre, aquela região ali da Palestina, ela vai ser dividida em 4, numa tetrarquia. 4 filhos de Herodes vão dividir a Palestina entre si. Então, um na Galileia, que era esse Herodes Antipas, outro na Judéia, e esse da Judéia, que era outro Herodes que não o Antipas, ele caiu em desgraça com o César. Então ele foi tirado dali e foram se sucedendo vários governadores que não eram da linhagem de Herodes o Grande. Então esse Herodes Antipas, que durante décadas era o tetrarca da Galileia,
ele não se dava com o Pilatos, que era recente até tetrarca dali, da Judéia. E ele achava que ele não precisava, não devia nada para o Pilatos, porque Pilatos tinha sido colocado lá, porque Pilatos tinha um histórico militar, porque Pilatos provavelmente era até um estrangeiro, herdeiro de um homem que havia sido escravo. Tem várias histórias por trás disso aqui. Então eles não se davam por questões de poder, por questões de autoridade. Um porque achava que era o herdeiro do grande Herodes o Grande. O outro porque tinha subido na escala e conseguido chegar no mesmo lugar. Então eles se bicavam. Mas nesse momento, no momento em que o Senhor Jesus é preso e eles precisam tomar uma decisão, eles se fazem amigos por meio de uma piada de muito mau gosto. Herodes testou Jesus, fez várias perguntas, o Senhor Jesus não respondeu. O que o Herodes fez? Quer saber? Vamos zoar esse cara. Bota uma das minhas roupas reais nele e manda lá para o Pilatos. Como quem diz, estou te mandando o rei dos judeus de volta. Pilatos achou graça na piada. E eles, a partir daquele dia, se tornaram amigos. Veja como são as coisas. Mas vamos adiante, verso 13. Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos, juntamente com o povo, e anunciou seu veredito: vocês me trouxeram este homem, e acusando-o de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês, e vejo que não há nada que o condene. Herodes chegou à mesma conclusão, ou seja, ele já estava crente que podia liberar Jesus, porque afinal ele tinha achado Jesus inocente. Herodes volta também dizendo que não tinha achado nada demais. Está tudo certo, vou liberar esse homem. Bom, Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a vós. Nada do que ele fez merece pena de morte. Portanto, ordenei que seja açoitado e o soltarei. Esse açoitamento já era ilegal, porque ninguém podia ser açoitado a não ser que condenado. Mas ele mandou açoitar só para, tipo assim, eu vou dar um agrado para vocês, vou dar uma surra nele, para vocês ficarem agradados, e vou soltar. Era necessário libertar-lhes um prisioneiro durante a Páscoa. Um grande clamor se levantou na multidão, e a uma só voz gritavam: mate-o, solte-nos Barrabás. Esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém. Pois bem, Jesus, que não tinha participado de revolta, que não era um revoltoso, que não era um revoltado, que não era alguém que maculava o Estado de Direito lá da Galileia, da Judéia e de lugar nenhum, iria ser preso e açoitado. E Barrabás, que verdadeiramente era culpado daquilo tudo, é que o povo queria ver solto. Esse foi o caso que chegou a Pilatos. Esse foi o caso. Mate-o, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido assassinato. Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus, é claro, entre alguém condenável verdadeiramente, que havia provas concretas de que havia matado um homem e que queria subverter o poder de Roma. É claro que o governador romano iria querer matar o Barrabás e nunca Jesus. Mas as autoridades judaicas queriam que Jesus morresse. Pilatos discutiu com eles e o povo continuava gritando: crucifique-o, crucifique-o. 22. Pela terceira vez ele perguntou: por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo à morte, portanto ordenarei que ele seja açoitado e o soltarei. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado, e seu clamor, guarda essa frase, e seu clamor, está aqui atrás de mim, prevaleceu. O clamor do povo, das autoridades judaicas, incitando os judeus no entorno, prevaleceu sobre a justiça, sobre o que Pilatos sabia que era o certo.
A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado, e seu clamor prevaleceu. De novo. Então, Pilatos condenou Jesus à morte, conforme exigiam. A pedido deles, libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato. Depois, entregou-lhes Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Senhor, nos alimenta nessa noite com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Antes de falarmos propriamente daquilo que a palavra de Deus nos ensina, eu quero trazer mais alguns dados da política local naqueles tempos. Esse título que Pilatos tinha, de governador ou prefeito daquela província romana da Judéia, implica algumas coisas. Primeiro, ele tinha autoridade militar, mas não uma autoridade militar de fazer guerra, uma autoridade policialesca, né, de manter a ordem pública. Então Pilatos tinha lá destacamentos de homens que estavam abaixo dele, que era tipo de uma polícia, que botava ordem ali na casa. E ele também era o chefe do sistema judicial. Vocês podem ver que foi levado um caso a ele para julgamento, pelo menos dois, né? Barrabás e Jesus. Como houve outros 2 crucificados nesse mesmo dia, podemos afirmar que pelo menos 4 casos foram julgados por Pilatos, sendo que 3 foram crucificados e 1 foi liberto, Barrabás. Ele tinha poder de infligir pena de morte. Além disso, Pilatos era responsável pela coleta de tributos feita e pelo desembolso de fundos, incluindo cunhagem de moedas. Os romanos também, Roma, permitiam um certo grau ali de controle local. Ou seja, a política local era mais flexível, não era tão imposta desde Roma, mas tinha uma certa liberdade administrativa. E o que Pilatos fazia? Pilatos, para manter a paz naquela província tão complicada dos judeus, Pilatos se uniu às lideranças religiosas. Sim, porque o governador romano daquela região, ele tinha autoridade, pasmem vocês, ele tinha autoridade inclusive religiosa. Pilatos poderia nomear e destituir o sumo sacerdote judeu. Vocês sabiam disso? Só que Pilatos era esperto, ou melhor, ele aprendeu a esperteza. Nos seus primeiros anos, Pilatos, sabendo que os judeus não gostavam, não aceitavam o culto a imagens, o culto a divindades outras que não o Deus deles, sabe o que Pilatos fez? Ele mandou levar imagens de César para Jerusalém, mas ele foi malandro, ele fez isso de noite para que não causasse escândalo. No dia seguinte, quando o povo viu aquelas efígies de César, deu um problema danado e ele teve que tirar aquilo. Porque ele viu que os judeus, até mesmo diante das ameaças de morte, não cediam, dizendo, não queremos imagens de César, não queremos isso aqui. Então Pilatos entendeu que o sistema ali era um tanto quanto diferente. E ele então passou, ao invés de simplesmente impor o seu poder, para manter a paz romana, ele decidiu se aliar às autoridades judaicas, se aliou ao sumo sacerdote, ao sinédrio. E ele, durante todo o seu governo, manteve o sumo sacerdote Caifás como sumo sacerdote. Não só o sumo sacerdote Caifás, como o grupo político dele, que eram os saduceus. Os saduceus dominavam o sinédrio nesse tempo. E assim foi o que aconteceu. Ele compartilhava poder civil e religioso com o sinédrio. Pilatos manteve o mesmo sumo sacerdote por todo o seu mandato. Caifás seria destituído depois, né? Depois que Pilatos saiu, Caifás imediatamente cai também. Então nós podemos ver que há aqui um conluio de aliados. Os aliados do sinédrio levam Jesus ao seu aliado romano, e esperando que ele simplesmente
lhes agradasse. E ele quis realmente agradar, mas ele não quis agradar matando Jesus, porque Pilatos conseguiu ver em Jesus inocência. Mas os judeus tanto insistiram que nós vimos isso aqui acontecer. Há um livro chamado O Destino de Pôncio Pilatos, de Paul Maier, em que ele argumenta o seguinte, que Pilatos usou parte do tesouro do templo para construir um aqueduto. E como Pilatos poderia usar o tesouro do templo para construir um aqueduto se não fosse com a anuência do Sinédrio? Então, por aí a gente vê como eles andavam muito juntos. Outra estudiosa, Helen Bond, afirma que Pilatos é retratado trabalhando em estreita colaboração com as autoridades judaicas na execução de Jesus. Também Jean-Pierre Lemonon argumenta que a cooperação oficial com Pilatos foi limitada aos saduceus, isso que eu acabei de citar ainda agora. Então era um grupo político que andava com ele. Com tudo isso em mente agora, vamos falar do encontro de Pilatos com o Senhor Jesus. Nós encontramos um homem que tinha a autoridade dada pelos romanos, portanto a autoridade civil e militar pertencia a Pilatos. Pilatos tinha, dada por ele, a autoridade religiosa, ou seja, Pilatos poderia colocar um sumo sacerdote ou destituí-lo. Então ele tinha estreita ligação com os religiosos judeus. Ele estava com o poder todo enfechado na sua mão, ao que nos parece. Porque ele poderia mandar matar, ele poderia mandar libertar, ele poderia mexer os pauzinhos e reorganizar até mesmo a liderança religiosa daquele lugar. Pilatos estava com a faca e o queijo na mão o tempo todo. O que Pilatos não contava, o que não estava contado nessa equação, é que seria apresentado diante dele o caso de Jesus. Como assim? Estão trazendo diante de mim um homem que se diz rei? Um homem que não quer que sejam pagos tributos a César? Calma lá. E ele inquire Jesus, ele estava acostumado, gente, não ache você que amanhã depois você vai ser acusado de um crime, vai chegar diante de um delegado de polícia e vai conseguir enrolar o delegado, porque o delegado tem técnica de interrogatório. O delegado de polícia sabe interrogar, sabe fazer perguntas, reperguntas, reorganizar perguntas de modo que você caia em contradição. Um delegado de polícia, um juiz, um promotor sabe lidar, e até mesmo um juiz, ele sabe lidar com os meandros de um interrogatório, ele sabe que você vai acabar caindo em contradição. Não tome aqui Pilatos por alguém que não sabia o que estava fazendo. Ele perguntou a Jesus, ele arguiu Jesus. E ao final da sua arguição, ele não encontra crime em Jesus. Mas Pilatos também não consegue divisar na pessoa diante dele ali algo mais do que um simples acusado. Pilatos, da sua posição de autoridade, olha para um homem acusado e é tudo o que ele vê. Em outro evangelho, nós encontramos um pedaço a mais de informação. Cláudia, a esposa de Pilatos, havia tido um sonho e tinha sofrido muito durante aquela noite. E ela fala para Pôncio Pilatos, Pôncio, sofri muito por esse justo essa noite em sonhos. Não se meta na causa desse homem. Pilatos também estava com aquilo na sua mente. Ele sabia que a sua mulher estava inquieta por causa daquele homem. Pilatos não vê nele motivo para condenação, mas Pilatos tinha que dar uma decisão. E quando ele ouve que a história começou na Judéia, ele vê a primeira oportunidade que ele tem para se livrar de Jesus, para lavar as mãos. Ele diz, opa, vou mandar para o Herodes. Herodes que lute.
Mas Herodes também não viu nada, achou que aquilo tudo era uma grande brincadeira e devolveu o caso para Pilatos. Pilatos se vê com a batata quente na mão. Segunda vez ele tenta se livrar, ele diz, olha, eu vou dar uma surra nele aqui, vou mandar açoitar, e libera o rapaz aqui, não tem nada demais. Lembrando mais uma vez, Pilatos era o governador daquela província judaica. Pilatos tinha homens, tinha destacamentos à sua disposição. Pilatos tinha poder militar. Pilatos tinha o poder de julgamento, ele era o supremo juiz ali naquela circunscrição. O que quer dizer que ninguém teria autoridade para desdizer o que ele dissesse que era o direito. Quando ele dissesse, acabou o assunto. É vida ou morte, eu falei, e por minha fala, eu estou referendando César. É como se César estivesse falando. Mas também não está no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar isso depois no Evangelho de João, quando os judeus fazem uma grave acusação contra ele. Se o soltares, não és amigo de César. Aí a acusação muda de figura. Como assim? Vão me acusar diante de César de traição? O fato é que Pilatos entra na história. Quando Pilatos entra na história aqui, ele está, na verdade, dividindo o título de rei dos judeus. Quem era o rei dos judeus? Bom, ele estava reinando sobre a Judéia, sobre Jerusalém. Na verdade, ele morava em Cesareia Marítima. Mas ele era o rei dos judeus em Jerusalém, porque estava dentro da sua tetrarquia. Pilatos, Filipe, também dividiam lá, Herodes e Filipe, e um outro filho de Herodes, agora que eu não me recordo o nome, perdão, dividiam o título também de reis dos judeus, cada um na sua tetrarquia. Havia, como dissemos a princípio, até um certo desagrado entre um e outro. Herodes e Pilatos não se gostavam, estavam dividindo o título de rei dos judeus. Quem é o rei dos judeus? Ah, você é rei dos judeus na Galiléia, eu sou o rei dos judeus aqui na Judéia. E de repente aparece um homem acusado de ser rei dos judeus. E aqueles dois, que eram inimigos, que disputavam o título de reis dos judeus, de repente se fazem amigos. Pilatos entra na história dividindo o título de rei dos judeus, brigando por esse título com um inimigo, e ele sai amigo do outro, do Herodes, e ele sai dali condenando o verdadeiro rei dos judeus, e não só dos judeus, mas de todos os homens. Pilatos pergunta, aquela pergunta que ele fez também, está em João capítulo 18, versículo 38. Vânia, bota na tela, por favor, João 18, 37, para começar. João capítulo 18, versículo 37. Essa é uma conversa que Jesus e Pilatos estão tendo. Diz assim, olha lá. Pilatos disse, então você é rei? Você diz que eu sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar. Olha o que Jesus está dizendo. Nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Olha a resposta de Pilatos. Pilatos perguntou, o que é a verdade? O que é a verdade? O Senhor Jesus fala claramente com ele, eu vim para dar testemunho da verdade, e todos os que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos se resigna a perguntar, o que é a verdade? A pergunta não é uma pergunta retórica, não. É uma pergunta muito séria.
E é uma pergunta que se reflete e reverbera até hoje, que é a verdade. Nesses tempos em que nós estamos vivendo, em que a verdade não é mais objetiva, mas ela passou a ser subjetiva. Os bancos desta igreja são de madeira. Não, esta é a sua verdade. Porque para mim esses bancos podem ser de MDF, esses bancos podem ser de plástico que imita madeira, tem piso aí hoje até de porcelanato que imita madeira. Então, na sua verdade, na sua leitura, os bancos dessa igreja são de madeira. Acontece que a verdade, meu querido, a verdade ela é objetiva, e para ser objetiva ela tem que ser o quê? Verificável. Basta chegar e analisar o banco que você vai ver, realmente são bancos de madeira. A blusa que o pastor está usando, ela é esverdeada, é meio cinza, é meio verde. Não, a blusa do pastor é amarela. Por quê? Porque essa é a sua verdade. Você quer ver amarelo naquilo que todos os outros estão vendo verde, azulado ou acinzentado. Quantos estão entendendo? A verdade é objetiva, ela não é subjetiva, não existe a sua verdade, a minha verdade. Mas Pilatos caiu na esparrela. O homem da pergunta, que é a verdade, mostrou que verdadeiramente ele não estava preocupado com a verdade. Ele não estava preocupado em seguir a verdade, em defender a verdade. Porque qual era a verdade que próprio Pilatos verificou? Não vejo neste homem crime algum. Nada digno de morte encontrei nele. Essa era a verdade. Mas havia uma verdade dos outros ali. Crucifica-o, 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 crucifica-o. E lemos ainda agora o versículo que termina dizendo assim: e o seu clamor prevaleceu. O que quer dizer que a verdade para Pilatos, não apenas nessa pergunta, mas na vida, se mostrava muito clara. A verdade não era objetiva, a verdade era subjetiva, e a verdade podia mudar de acordo com a ocasião. Eu não vejo crime nele, mas se vocês veem, então tudo bem, eu lavo as minhas mãos e vida que segue. Ah, meus irmãos, quanta gente está vivendo assim hoje. Quanta gente hoje está vivendo exatamente dessa forma. A verdade não é objetiva, a verdade é subjetiva. Qual é a verdade? Não, Jesus é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ah, então tá bom. Então você segue a Bíblia? Eu sigo a Bíblia, mas eu não concordo com isso, eu não gosto daquilo. Ô, meu irmão, a Bíblia é a verdade, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então siga a palavra de Deus, ande de acordo com a palavra de Deus. E é muito triste vermos nesses nossos tempos muita gente graúda aí, gente que é inclusive pastor de igreja grande, distorcendo a verdade que é a palavra de Deus. Digo não eu, mas o próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 17, quando ele faz a sua oração sacerdotal, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a palavra dita pelo próprio Senhor Jesus é a verdade, como é que um pastor, pastor Marcos, como é que pode o sujeito dizer: precisamos atualizar a Bíblia, precisa atualizar a mente e o coração desse homem, que não está de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e saber, ela é a palavra de Deus. Deus é Senhor, Ele é Criador, Ele é Redentor, Ele é Salvador. A verdade é objetiva. Objetiva, e mais, a verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade, ele disse: eu sou o caminho, não diz eu sou um caminho. Muita gente aí, inclusive dentro de igreja hoje, absurdo, está dizendo que Jesus é um caminho. Não, ele é o caminho. O artigo é definido: eu sou o caminho. Ele não é uma verdade, ele é a verdade, e ele é a vida. Aquele
que ninguém vai ao Pai se não for por mim. É exclusivo, é excludente, ele é o caminho. No oceano da vida, no naufrágio da nossa humanidade caída, Jesus é o único bote salva-vidas. Entrou no bote, você está salvo. Não entrou, não se agarrou, sinto muito, mas a verdade objetiva é: você não será salvo, porque não tem outro bote salva-vida para te salvar. Essa é a verdade objetiva. E Pilatos falhou miseravelmente, porque não se prendeu à verdade objetiva, à verdade que ele mesmo verificou. Pilatos atendeu à vontade, à verdade subjetiva e momentânea dos gritos e clamores da multidão, não se guiando pela verdade eterna e objetiva que estava diante dele. Ele chegou nessa história como um monte alto. Mas Pilatos, mais tarde, ele cai em desgraça. Pilatos, mais tarde, deixa de ser governador daquela região. Não se sabe ao certo que fim ele levou. Mas uma coisa eu posso te afirmar: a história ainda não acabou. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus morreu sim naquela cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Passou ainda cerca de 40 dias com os seus discípulos, apareceu por diversas vezes, até a 500 deles. Depois disso, ele sobe, ele ascende à vista dos seus discípulos, o vem subindo até o céu, onde ele foi engolfado pelas nuvens. E a Bíblia diz que ele subiu, e que de lá um dia ele virá para julgar os vivos e os mortos. Essa é uma verdade objetiva. Aliás, desculpe, uma não, esta é a verdade objetiva. Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. E para desconforto de Pilatos, nesse dia, Pilatos vai se encontrar novamente com Jesus. E nesse dia o julgado vai ser ele. Um dia, Pilatos e Jesus vão se reencontrar. E Pilatos vai ter que dar conta do seu governo, da sua vida, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aquele que um dia foi um monte alto, será humilhado. E muitos que chegaram diante de Jesus em plena humildade, se sentindo como vales profundos, serão exaltados. Assim é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Esse é Jesus. Ele é grande, maravilhoso, como diz o hino: apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. Um coração quebrantado e humilde o Senhor não rejeita. Mas ele é colocado como Jesus, ele sempre é colocado na Bíblia como algo dúbio. Ele é colocado como pedra de esquina. A pedra de esquina é a pedra mais importante do edifício. Ela é importante para sustentar o edifício. Mas esta pedra também, diz a Bíblia, todo aquele que nela tropeçar será despedaçado. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, mas Ele também é o Salvador. Aquele que vier até Ele, Ele mesmo diz: aquele que vier até mim, de maneira alguma o lançarei fora. Mas ai daquele que se levantar contra o Senhor Jesus. Ai daquele que se levanta contra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pilatos já sabe disso. Tantos que negaram o nome dele, tantos que refutaram, tantos que falaram mal de Jesus, hoje já sabem. E eu digo a vocês, sem medo de errar: não existe ateu no inferno. Não existe ateu no inferno.
todo mundo lá no inferno sabe quem é Jesus. Você já parou para pensar nisso? Tanta gente que disse tantas coisas altaneiras, tantas coisas cheias de pompa, circunstância, coisas inteligentes. Não, esse Jesus, ele era falso, ele era mau, ele era isso, ele era aquilo. E hoje já sabem da verdade, sem margem de erro. E ainda virá o julgamento. Pilatos chega diante de Jesus na condição altaneira de um alto monte. E ele sai dali. Verdadeiramente, ele não sabia, mas ele é que saiu dali condenado. Pilatos sai condenado, achando que estava condenado. Mas na verdade ele estava condenado. E a sua condenação é eterna. É sem apelo. Nessa noite, nós possamos olhar para este Jesus com humildade de coração, sabendo que outros tantos, gente tão estudiosa, tão estudada, tão cheia de poder, de autoridade, de conhecimento, não atinou com quem estava à sua frente, assim como Pilatos. Se alguém ainda não se encontrou com Jesus, eu quero te dar 2 palavras nessa noite. Primeiro, o próprio Isaías vai dizer em Isaías capítulo 55, versículo 6, que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Enquanto há vida, há esperança para você que não tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Agora a Bíblia também diz o seguinte, que todo aquele que for até ele será salvo, mas aquele que não o buscar, que não o receber, já está condenado. Pilatos saiu dali para uma condenação eterna. E nós, meus irmãos, o que isso tem a ver conosco que já somos salvos, conosco que já conhecemos Jesus? Eu penso que fica para nós a maior lição, que é a lição da verdade. Nós somos servos do Senhor e a Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O que isso tem a ver conosco? Nós temos um chamado, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, que é a verdade, a toda criatura. A verdade que nós pregamos é uma verdade absoluta, é uma verdade objetiva. E por mais que o teu vizinho, teu parente, teu pai, teu filho, teu irmão, teu vizinho, teu colega de trabalho não creia no que você está falando, te ache maluco, te ache bobo por ser crente, guarda o seguinte, um dia, quando ele fechar os olhos na realidade desse mundo, ele vai saber que você falou a verdade. E um dia, quando você fechar os olhos nessa realidade e abrir os olhos na eternidade, você vai saber também que você fez a tua parte. Pilatos falhou em ver a verdade objetiva e viver de acordo com uma verdade subjetiva e momentânea. Acontece que um homem que relativiza a verdade, e está cheio por aí hoje de gente relativizando a verdade, alguém que relativiza a verdade, está na verdade te convidando para duvidar dele. Sim ou não? Se você está relativizando a verdade, dizendo, não, mas isso não é bem assim, essa não é a verdade não é verificável, não é assim. Então você não precisa acreditar nele também, porque ele não tem verdade para oferecer, ele tem achismo. Mas se você e eu temos um coração cheio de Jesus, e temos a realidade da Bíblia nas nossas mãos, e temos a fé na palavra eterna de Deus, que está firmada no céu, então nós temos a verdade para oferecer. Quem quiser, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Agora, quem não quiser, pelo menos ouviu e pelo menos nós fizemos a nossa parte. Saia daqui essa semana com essa palavra no teu coração. Pilatos não aceitou Jesus, não recebeu Jesus. Pilatos condenou Jesus. Mas Pilatos hoje sabe a verdade.
use a tua boca para falar a verdade. Não permita que tergiversem, não permita que tentem mudar a verdade de Deus em mentira, não permita que as pessoas busquem subterfúgios para diminuir Jesus. Você sabe quem Ele é, você conhece Jesus. Fale de Jesus objetivamente, como se Ele fosse toda a verdade, porque é isso que Ele é, meu irmão. Saia daqui motivado para falar toda a verdade sobre Jesus, sem timidez, sem medo de julgamento, e deixe com Deus os resultados. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus eterno, complementa essa palavra no coração dos meus irmãos, e nós possamos encontrar Pilatos aí pelo caminho, e nós possamos encontrar Herodes aí falando bobagem sobre Jesus, mas que nós façamos como ele, que nós não diminuamos a verdade, que nós sigamos o caminho da verdade, porque ela é a verdade, Senhor. Hebreus no capítulo 11 tem um rol de pessoas ali, Senhor, que o Senhor permitiu que chegasse até nós, os heróis da fé, gente que não negociou a verdade, e que é hoje herdeira da eternidade ao lado do Senhor. Tantos, Senhor Deus, foram mortos pelo nome de Jesus, porque não negociaram a verdade. Infelizmente, para Pilatos, ele negociou. Ensina-nos a ser como esses irmãos, a sermos verdadeiramente heróis na fé, se necessário for, até a morte. Sê conosco, tem misericórdia de nós, usa-nos, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém.